Então vamos lá, pessoal. Vamos então aqui para a tela, vamos dar início ao nosso evento de hoje, nossa aula sobre lei de drogas. Vamos aqui então para a nossa primeira questão. Antes, conforme eu falei para vocês, vamos trabalhar aqui, deixar para vocês o nosso Instagram e também o Facebook. Será um prazer ter vocês lá com a gente, tá? Então vamos lá, pessoal. Nossa primeira questão, a gente vai falar, voltando aqui para mim, a gente vai falar sobre lei de drogas. Mas antes, eu vou destacar alguns pontos específicos para vocês. Quais foram as leis penais? Quais foram as leis penais que caíram no último edital da Polícia Legislativa, Polícia Legislativa Federal, a Polícia do Senado? Está aqui na tela, ó, vamos lá. Tráfico ilícito de drogas, ou seja, esta lei que nós vamos trabalhar hoje. Caiu também o Estatuto do Desarmamento, crimes contra a ordem tributária, Estatuto da Criança e do Adolescente e abuso de autoridade. Só que abuso de autoridade, voltando aqui para mim, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a Lei 13.869, que já foi sancionada, mas ainda continua no seu período da vacatio legis, ou seja, ela ainda não entrou em vigor, vai passar a entrar em vigor em setembro de 2020, logo no início de setembro. Então, você tem que ficar atento, porque provavelmente a sua prova não deve acontecer este ano. Provavelmente o seu edital, por mais que venha a lei de abuso de autoridade, já deve vir ou esta nova lei ou atualizações posteriores. Então, provavelmente, até porque a banca não vai cobrar uma lei revogada. E a partir do início de janeiro, a lei 4898 será revogada totalmente. Ela ainda continua tendo validade, porque a outra ainda está dentro da vacatio legis. Então, você tem que se preocupar hoje com a lei 13.869. Estudar 4898 vai perder tempo, a não ser que você vá fazer algum concurso agora em novembro ou dezembro. Aí sim. Mas para a Polícia Civil do Distrito Federal e para a Polícia do Senado, eu recomendo a Lei 13.869. Pessoal, foram aí praticamente 5 leis, tá? Então, eu acredito que, na verdade, teremos mais leis penais. Mas enquanto não sai o edital, não adianta você ficar chutando qual lei que deve vir. Existem algumas que estão sendo recorrentes em concurso público. Por exemplo, a Lei 12.850, organização criminosa, tortura, muito provavelmente deve vir no seu edital. A Lei de Preconceitos, a 7.716, deve também vir aí no seu edital. Então, são algumas leis que, de repente, você pode até estudar. Até porque são leis que virão, vão vir no edital da Polícia Civil do Distrito Federal. E eu entendo que quem vai fazer Polícia do Senado, deve também fazer, pelo menos a maioria, deve fazer também a prova da Polícia Civil do Distrito Federal. Isso aí eu não tenho dúvidas. São 2 grandes oportunidades que vocês vão ter ainda aí para o final agora desse semestre, de 2020, final de 2020, para o início final de 2019 para o início de 2020. Então, você tem 2 oportunidades, na verdade 3, porque ainda vamos ter escrivão, agente e Polícia do Senado. Então, pessoal, foquem bastante que vocês vão conseguir, tá? Então, voltando aqui na tela, essa lei que nós vamos trabalhar hoje é a 11.343, ok? Então, vamos lá. Nossa primeira questão, uma questão aí, conforme eu falei para vocês, vamos trabalhar com questões da FGV, mas mesmo que seja, pessoal, o CESP, vocês vão estar bem preparados também, tá? Então, vamos lá. Plínio foi flagrado enquanto transportava 10 sacolés de maconha. Na ocasião, admitiu para os policiais que a droga destinava-se a seu consumo pessoal e também de sua esposa, que não estava com ele na oportunidade, sendo que ele adotaria essa conduta de transportar o material para usar com sua esposa recorrentemente. Os policiais, nas suas declarações, disseram que alguns usuários próximos a Plínio conseguiram se evadir antes da abordagem. Pessoal, voltando aqui para mim. Se o fato, você tem que levar em consideração o que está escrito. Então, aqui a gente já percebe que não houve, na verdade, o Plínio, ele estava querendo se enquadrar no artigo 33, parágrafo 3º, ou seja, aquele que carregar a droga para junto consumir com a pessoa do seu relacionamento, que teria uma pena muito mais branda, não seria nem um crime de tráfico, ele teria uma pena ali praticamente de 6 meses a 1 ano, tá ok? Um crime de menor potencial ofensivo, mas a gente já percebe pelas características que nós temos o quê? Um tráfico de drogas, mas vamos terminar de ler aqui a questão. Vamos lá. Diante das declarações, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Plínio a prática do crime de tráfico de drogas.
Fim da instrução. Com a juntada do laudo definitivo confirmando que o material era entorpecente, sendo apresentadas em juízo as mesmas versões colhidas na fase policial e restando, certo, que Plínio era primário e bons antecedentes, os autos foram conclusos para a sentença. Preocupado com sua situação jurídica e as consequências no caso da condenação, Plínio procura a Defensoria Pública. Considerando as informações expostas, deverá a defesa técnica esclarecer com base na jurisprudência majoritária dos tribunais que... Pessoal, voltando aqui para mim. Aqui, pessoal, na verdade, qual foi a prática do crime aqui, né? Ou seja, se ele era primário, provavelmente ele vai responder pelo parágrafo 4º do artigo 33. O artigo 33 é um dos artigos que mais cai em concurso público falando de lei de drogas, tá? Vem o 28 e o 33. O 33 combinado com o artigo 40. Lá no artigo 40, a gente vai falar dele daqui a pouco, temos lá as majorantes, tá? As majorantes que são aplicadas na terceira fase da dosimetria da pena. Então, lá em várias situações, nós vamos ter aumento de 1/6 a 2/3. A gente já vai falar, são muitas, tá? Então, você tem que se preocupar bastante com 33 combinado com 40, que sempre vem caindo. Então, o 33 caput e parágrafo 1º é o tráfico propriamente dito. Então, você tem ali uma pena de reclusão de 5 a 15 anos, tá? São vários tipos, né? São vários verbos, né? Lembrando que a lei de drogas é uma norma penal em branco, e é uma norma penal em branco heterogênea. Por que ela é heterogênea? Porque ela, na verdade, por que seria, né, drogas, né? Drogas ilícitas. Na verdade, não é uma lei que diz, tá? O que é droga, né? Porque se fosse uma lei, seria uma norma penal em branco homogênea, mas sim uma portaria da Anvisa que deixa claro lá o que seria, se eu não me engano, acho que é 333, alguma coisa assim, não me recordo agora o número. Mas é uma portaria da Anvisa que, na verdade, deixa bem claro o que seriam drogas ilícitas, tá bom? Por isso que a gente está diante de uma norma penal em branco heterogênea. Pessoal, voltando aqui para o crime. Então, o tráfico de drogas propriamente dito, ele está no caput, ali você tem vários verbos, né? No parágrafo 1º também. No parágrafo 2º, nós temos o crime de instigar ou auxiliar o uso de drogas, né? Ou seja, instigar, vai estar lá instigando a pessoa para usar droga ou auxiliando. Ali vai ser punido? Vai, mas não é o tráfico de drogas ainda, tá? O tráfico a gente está no caput e no parágrafo 1º. Esse que para o STJ é o chamado crime hediondo. Mas cuidado porque existe um posicionamento doutrinário diferente. Eu estou falando perante ao STJ, tá? Seria o 33 caput, parágrafo 1º, que seria o crime hediondo, onde nós vamos aplicar as regras da Lei 8.072 de 90, ok? Então, o parágrafo 2º, esse crime de instigar e auxiliar, ele não é um crime hediondo e você vai ter ali uma pena de 1 a 3 anos. O parágrafo 3º é onde que o Plínio, né, queria se enquadrar, ou seja, ele carregando droga para junto consumir com a pessoa de seu relacionamento, tá bom? Então, nesse caso, não, tá? E lembrando que tem um crime do usuário. Quando chegar a questão, a gente vai falar lá do artigo 28. Já o parágrafo 4º do artigo 33, nós temos o tráfico de drogas, ou seja, da forma privilegiada. Por que da forma privilegiada? Porque a gente vai ter uma diminuição da pena, né? Diminuição essa que também vai ser aplicada, igual que eu falei na majorante, né? Vai ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena e também de 1/6 a 2/3. Então, duas informações que eu já passei para vocês, ou seja, aumento da pena é de 1/6 a 2/3, aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, com base no artigo 40, e a diminuição da pena, que está no parágrafo 4º, também de 1/6 a 2/3. Então, já tem que fixar esses índices, porque isso cai em prova, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, Plínio provavelmente, né, vai ser enquadrado onde? No artigo 33, se ele é primário, né, dependendo lá também bons antecedentes, não participa de organização criminosa, aquelas coisas todas, ele pode responder pelo tráfico privilegiado. E o tráfico privilegiado, o tráfico de droga da modalidade privilegiada, ou seja, com redução da pena de 1/6 a 2/3, não mais é considerado hediondo. Então, há um tempo atrás, o próprio STJ entendia que o próprio tráfico, né, é tráfico de droga. O próprio tráfico de droga, mesmo sendo privilegiado, era crime hediondo. Então, a gente aplicava as regras da Lei 8.072 e não mais. Por exemplo, naquela época, para ter progressão de regime, tinha que ser 2/5 ou 3/5 se fosse reincidente.
né? Hoje não mais. Hoje segue a regra lá da Lei 7.210, né? Que é a LEP, a Lei de Execução Penal, ou seja, 1/6 de cumprimento da pena, e sim ele pode ter a progressão de regime, tá? Vamos analisar aqui as respostas para ver se a gente já consegue responder. Vamos lá. Vamos seguindo. Na letra A, ele diz o seguinte: a condenação, o colega botou ali a portaria da Anvisa 344, tá, pessoal? Obrigado aí. Vamos lá. A condenação por tráfico com incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4 da lei, retira a hediondez, mas não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. Pessoal, voltando aqui para mim. A banca combinou aqui o artigo 33 com o artigo 44 da Lei de Drogas. O artigo, apesar do artigo 44 da Lei de Drogas mencionar, dizer que não é possível a progressão do regime, né, isso está, na verdade, indo de encontro às decisões do STJ. O próprio STF já se manifestou sobre isso também. Ou seja, o que dali nós podemos aplicar seria a questão de insuscetível de graça, anistia, indulto, mas quando se fala de liberdade provisória e transação penal, ou seja, trocar a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, é possível, professor? É possível, tá ok? Então, na verdade, aqui este item está errado. Vamos aqui na letra B, aqui na tela. A condenação pelo crime de tráfico de drogas, ainda que não reconhecida a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º, ainda que não seja reconhecido, né, da lei, admitirá a aplicação do regime diverso do fechado, de acordo com a sanção aplicada, mesmo que a pena não permita a substituição por restritiva de direito. Ele diz que, nesse caso, é possível, tá? Ó, vamos lá, passo a passo. Ainda que não reconhecida a causa de diminuição do parágrafo 4º, admitirá a aplicação do regime diverso do fechado, né? Pode admitir, no caso? Sim. Voltando aqui para mim, é possível? Sim. Que o próprio STF já declarou inconstitucionalidade o dispositivo da lei dos crimes hediondos que dizia, num primeiro momento, dizia que o cumprimento, os crimes hediondos seriam o cumprimento do regime fechado. Depois, a Lei 11.464, de 2007, ela alterou, dizendo que seria inicialmente fechado, e mesmo assim foi declarado inconstitucional. Então, o posicionamento do STF é que cada caso vai ser tratado de uma forma. Aí vai entrar na regra lá das penas, né? Até 4 anos, de 4 anos a 8 anos, acima de 8 anos. Então, é possível aplicar um regime diferenciado do fechado, professor? É possível, sim. E é o que ele diz aqui, ó, na tela. Vamos lá. A condenação pelo crime do tráfico de drogas, ainda que não reconhecida a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, admitirá a aplicação do regime diverso do fechado de acordo com a sanção aplicada, mesmo que a pena não permita a substituição por restritiva de direito. Então, o gabarito já é isso aqui, tá, pessoal? Pessoal, gabarito é isso aqui, questão difícil, ó, voltando para mim. Você vê que é uma questão difícil e a FGV bate muito em cima disso, tá? Eu entendo que é até bom que a prova venha difícil, porque isso vai beneficiar quem está estudando. Porque se vier uma prova muito fácil, pessoal, e você escorregar, de repente, numa bobeirinha, já era. Vão ser milhares de pessoas que vão passar à frente de vocês. Então, você que está estudando, você que está aprofundando o seu conhecimento, você tem que se preocupar, né? Pedir que venha uma prova difícil, tá? Provavelmente a sua banca pode ser até FGV? Pode, mas se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, eu apostaria no SESP. Ah, professor, mas os 2 últimos concursos foram FGV. Pessoal, os 2 últimos concursos foram na gestão lá do Sarney, né? Então, havia, de repente, uma preferência pelo presidente, do órgão, né? Preferência que eu digo assim, pela questão técnica, né? Pela questão da dispensa, pela questão da performance da banca, de aplicar FGV, tá? Mas isso não necessariamente vai ser FGV, cuidado, que eu vejo muitos professores afirmando, não, vai ser FGV, vai ser FGV, eu não vou afirmar. Eu acho que pode ser FGV, pode ser o SESP, então você tem que só aprofundar o seu estudo. A sua preocupação agora, a princípio, é aprofundar nos estudos. Depois você se preocupa com a banca. Continua fazendo questões de várias bancas e depois você, quando sair a banca, quando tiver a notícia da banca, aí você mira na banca, tá? Mas o conteúdo já tem que estar no sangue de vocês, porque essa hora
Tem muita gente estudando, pode ter certeza disso. Vamos aqui então para a letra C, ver o que ele afirma aqui. Olha o que ele diz ali, ó, descumprimento injustificado da medida imposta no caso de condenação pelo crime do porte de droga de consumo próprio, né, para consumo próprio, torna possível a aplicação da pena privativa de liberdade apenas pelo prazo de 5 meses. Pessoal, voltando aqui para mim, então ele entrou no artigo 28, vamos falar do artigo 28. O artigo 28 é o crime do usuário. Então, o crime do usuário não houve, né, como muitos se preocupavam na época, quando foi revogada a antiga lei, muitos se preocupavam. E o crime do usuário? O que aconteceu? Houve a descriminalização? Não. Só houve o quê? A despenalização. Então, continua sendo crime, né? Ou seja, portar, levar a droga para consumo pessoal? Sim, continua sendo crime. Só que você não vai ser punido com uma pena privativa de liberdade. Vai ser aplicada ali 3 medidas. Quais? Advertência, uma de prestação de serviço à comunidade e outra de participação de programas, né, nessa parte do usuário, né? Ou seja, sobre os efeitos, né, da droga que envolvam programas educativos, vamos dizer assim. E nesses 2 últimos casos, na prestação de serviço à comunidade e participação em programas, nós temos prazos, tá? Ou seja, o cumprimento vai ser no prazo de 5 meses. Isso não é pena privativa de liberdade, a banca tentou confundir aqui. Se ele for reincidente, esse prazo de 5 meses passa para 10 meses, tá bom? Então, são 2 prazos que caem bastante. Caso ele não venha cumprir, né, essa determinação, ainda assim podemos ter outras sanções. Quais, professor? A aplicação de multa e a admoestação verbal, tá ok? Não esqueçam disso. Depois, mais para frente, né, acredito que ainda vai dar tempo, a gente vai trazer algumas teses aqui para vocês e vocês vão ver, né, quem pegar ela depois eu vou disponibilizar, já vou pedir a colega aqui a colega vai preparar aí o PDF para disponibilizar para vocês. E mesmo assim, cuidado, porque lá eu coloquei uma tese que diz assim, que para efeitos penais, a prática do crime de porte, né, de droga para consumo pessoal gera reincidência. Isso era uma tese, tá, do próprio STJ. Isso era um julgado do STJ. Mas hoje não mais, tá, pessoal? Hoje não é mais. Porque se você for lá no artigo 63 do Código Penal, uma das formas de agravar de uma forma geral, e a gente pode aplicar as regras do Código Penal nas leis penais, nas leis extravagantes, não tem problema nenhum. Então, lá diz que uma das agravantes é o quê? A reincidência. Então, antes, né, quando o STJ entendia que você que pratica o crime do usuário e você pratica novamente, gerou uma reincidência, isso para efeitos penais poderia entrar como agravante. Não mais é aceita esta tese, tá bom? A gente vai comentar ela daqui a pouco, mas se caso não dê tempo de eu chegar nela, vocês vão ter ela escrita aí como 27 teses, né? 26, 27 julgados, e vocês vão entender o que eu estou falando aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos então aqui para a tela. Então, nesse caso aqui está errado. Esse caso aqui a gente já viu agora que está errado. Na letra D, a progressão de regime no caso de condenação por um dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 a 37, dar-se-á após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada ali a sua concessão, né, sua concessão ao reincidente ao reincidente específico. Pessoal, tem que tomar cuidado porque a progressão, né, voltando aqui para mim, a progressão do regime, ela vai ter 2 regras específicas. Para os crimes hediondos, nós vamos ter a progressão de regime, não é isso que ele está falando aqui? A gente vai ter, para os crimes hediondos, o cumprimento, né, se for primário, de 2/5 da pena. E se for reincidente, 3/5. Isso para os crimes hediondos, seguindo a lei 8.072. Lembrando que até 2007, né, ou seja, antes da alteração da norma pela lei 11.464 de 2007, mesmo sendo crime hediondo, o cumprimento é de 1/6, né? A progressão é de 1/6, ok? Depois de 2007, após a lei 11.464, passa a aplicar a nova regra. Qual é a nova regra? 2/5 para primários e 3/5 para reincidentes, tá bom? Isso é um ponto.
Fora os crimes hediondos, porque ele afirma aí o 33 caput, né? Vamos lá para os crimes que não são considerados hediondos. Aí nós vamos seguir a regra da Lei 7.210, da Lei de Execução Penal, que no caso a progressão vai ser de 1/6. Então, você vê aí que a banca aprofunda bem. A banca FGV, ela não brinca nas questões, então tem que aprofundar bem o seu conhecimento. Olha quanto tempo aqui que a gente está desenvolvendo uma questão, mas necessário para vocês aprenderem e não errarem esses tipos de questões, tá bom? Pessoal, detalhe aqui é o seguinte, o que é crime hediondo, né? O que na Lei 11.000, né, 343, o que é crime hediondo? Vamos falar primeiro o posicionamento do STJ. STJ considera crime hediondo o 33 caput e o parágrafo 1º, que são as figuras equiparadas, onde nós vamos ter ali uma pena de 5 a 15 anos, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo, doutrina. Para a doutrina, né? Para os doutrinadores aí, os melhores livros que vocês vão abrir, vocês vão encontrar que considera-se crime hediondo o 33 caput e parágrafo 1º, e também o 34, que é lá o tráfico de maquinário, de equipamentos para produção de drogas, e o 36, que é o crime do financiador. É aquele que financia, ele somente financia, ele não trafica. Porque se ele traficar e ele financiar, nós vamos aplicar o 33, que é o tráfico de drogas, com aumento da pena de 1/6 a 2/3, porque lá uma das formas de aumentar a pena, uma das formas de aplicar a majorante de 1/6 a 2/3, tá ok? Na terceira fase da dosimetria, é o financiamento. Então, quem trafica e financia, ele vai se enquadrar no 33, combinado com o artigo 40. Mas o só financia é o 36. Vamos dizer assim, o patrocinador, né? Vai ser somente o 36, que tem a maior pena de reclusão lá de 8 a 20 anos. Também é considerado aí, segundo a doutrina, como o crime hediondo. Então, 33 caput, né? 33 parágrafo 1º, o 34 e também o 36. E o STJ entende o 33 caput parágrafo 1º, tá? Como crime hediondo. Então, não entraria aí o 34 e o 36. Pessoal, outro detalhe também importante é o crime de associação. Professor, eu ouvi falar várias vezes que o crime de associação é crime hediondo. Pessoal, posicionamento do STJ. A associação para o tráfico, ou seja, associarem 2 ou mais pessoas com o intuito de traficar drogas, não é considerado crime hediondo. Cuidado que isso também pode cair na prova de vocês. Tranquilo? Beleza? Vamos então aqui para a letra E. O denunciado que induz, instiga ou auxilia alguém ao uso de drogas incorre na mesma pena do caput. Não, pessoal, até falei para vocês, aqui é o 33, parágrafo 2º, ou seja, a pena é de 1 a 3 anos. Tá bom? Muita atenção nisso aí. De 1 a 3 anos. Seguindo. Vamos avançando. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Luiz, primário e de bons antecedentes, sem qualquer envolvimento pretérito com o crime, ou seja, né, ele praticamente é primário, né, não mais aguentando ver seu filho chorar e pedir a compra de um videogame que todos os colegas da escola tinham, aceita transportar mediante recebimento de valores por solicitação de seu cunhado 30 gramas de maconha para determinado endereço de município vizinho ao que residia, no mesmo estado da federação. Durante o transporte, antes mesmo de ultrapassar o limite do município em que residia, vem a ser preso em flagrante. Durante a instrução, todos os fatos acima narrados são confirmados, inclusive a intenção de transportar drogas para outro município, né? Pessoal, isso aqui é uma questão, voltando para mim, isso aqui é uma questão importante, porque a banca ela te induz a você achar que tem aqui, nesse caso, majorante, né? Então tem que tomar cuidado com isso. 2 súmulas são de extrema importância para a prova de vocês. Quais são? A súmula 587 e a súmula 607. Quando a pessoa pratica um tráfico de drogas, né? Quando ela pratica um tráfico de drogas, se por um acaso ela leva essa droga de um estado para outro estado, ou seja, de uma unidade da federação para outra unidade da federação, nós vamos ter também o aumento da pena lá de 1/6 a 2/3, vamos aplicar o artigo 40. Se também, né, isso é súmula 587, tá? Súmula que vem caindo e provavelmente vai cair no concurso de vocês de novo. Lembrando que
a súmula deixa bem claro que não é necessário que ele venha transpor a fronteira. Saiu do Rio para São Paulo, levando a droga. Precisa transpor a fronteira? Não. Basta que fique comprovado que a intenção dele era levar aquela droga, né, traficar lá em São Paulo, ou seja, que o tráfico era para o outro estado. Ou seja, de repente, um exemplo, professor, estava numa rodoviária com a mochila, né, a droga oculta, e foi pego lá com um bilhete dizendo que ele estava saindo do Rio a tal hora e iria para São Paulo, ok? É uma hipótese de comprovar que ele iria para São Paulo. Então, é tráfico de drogas com aumento da pena de 1/6 a 2/3, ou seja, o chamado tráfico interestadual, é. Outro exemplo, pessoal, ele está no Rio de Janeiro e foi pego no aeroporto, na fila do check-in, ou seja, ele queria ir para a Espanha, estava lá com o bilhete onde que ele ia para a Espanha. Vamos aplicar a súmula 607 do STJ? Sim, ou seja, tráfico internacional, tá? Então vai ser o tráfico internacional, aumento da pena de 1/6 a 2/3, tá bom? Não esqueçam disso, que isso também vem caindo muito. Olha aqui um julgado, uma tese nova que vocês têm que se preocupar também. Qual é? Vamos lá. A droga, a gente sabe que o tráfico de droga é exportar ou importar, não é isso? Exportar o produto ou importar. Isso já é a transnacionalidade do delito, ou seja, isso é o crime transnacional, ou seja, é o tráfico internacional. Então, vai ter aumento da pena. Se por um acaso a droga que vem de fora, se for comprovado, cuidado, pessoal, se for comprovado, e aqui é uma questão que se cair vai fazer muita gente vai errar, que eu quase não vejo professores explicando isso, tá? Então, a droga vem lá de fora, vem da Colômbia para o Brasil. Se ficar comprovado que ela ia ser distribuída para mais de uma unidade da federação, entenderam? Olha só, a droga vem para o Rio de Janeiro, mas, na verdade, ou vai para vários estados, ou vem para o Rio de Janeiro para ir para vários estados. Se ficar comprovado isso, nós podemos aplicar tanto o aumento da pena pelo tráfico internacional, bem como o aumento da pena pelo tráfico interestadual. Ou seja, nós vamos ter podemos ter dois aumentos, eu vou falar por que podemos, dois aumentos, tá? Podemos ter dois aumentos de 1/6 a 2/3. Então, aqui a gente está diante de o quê? De um acúmulo de aumento de pena, tá ok? Ou seja, pessoal, conflito de aumento de pena. O que pode acontecer neste caso? Vamos aplicar a regra do artigo 68 do Código Penal. Ou seja, pode o juiz, né, aplicar o aumento mais grave, ou pode o juiz aplicar somente um deles, ou pode o juiz aplicar, né, cumulativamente os dois aumentos. Isso é o conflito de acúmulo de pena, de aumento de pena, tá, pessoal? Então, conflito de aumento de pena, aplica-se a regra do artigo 68 do Código Penal. Melhor posicionamento é esse, é o posicionamento doutrinário, é o posicionamento de Guilherme de Souza Nutti, que é o que as bancas vêm aceitando e caiu, se eu não me engano, até recente para um concurso de promotor. Então, professor, esse concurso vai ser para promotor? Não vai, pessoal, mas eu tenho que aprofundar. Você tem que estar preparado para uma prova para a NASA. Se você quer pegar uma daquelas 20 vagas, quer beliscar uma daquelas 20 vagas, você tem que estudar muito. Se estudar o básico, não vai passar. Está perdendo o seu tempo, pode ter certeza disso. Tá ok? Então, fique atento também a esse julgado que tem a ver com as súmulas também 587 e a 607, tá? Então, vamos aqui na tela, vamos seguindo então aqui. Então, considerando apenas as informações expostas no momento da sentença, poderá Luiz ser absolvido em razão da excludente da inexigibilidade de conduta diversa? Não, a gente viu que ele tem ali, né, a possibilidade de ter cometido o crime. Seguindo, né, porque ele põe a questão do não aguentando mais o filho, né, como se fosse uma situação de fome, né? Então tá errado, tá? Vamos seguindo. Poderá ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Olha aqui, pessoal, cuidado, olha aqui, ó, para você entender, ó.
envolvimento, sem qualquer envolvimento pretérito com crime. Ou seja, é primário? É. Então, vamos ver a letra B, por enquanto, pode. Poderá ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, inclusive sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Pessoal, voltando aqui para mim. Acabei de explicar na questão anterior. É possível? Sim. É possível a liberdade provisória? Sim. É possível a redução de 1/6 a 2/3? Sim. Porque ele já deixou bem claro, sem qualquer envolvimento passado com crime, ou seja, envolvimento pretérito. Então, a gente está mostrando aqui para vocês que há uma primariedade. Então, nesse caso, a gente pode sim aplicar o tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º. Então, já é a resposta, né? Mas vamos ver aqui as demais, aqui na tela. Vamos lá. Letra C. Não poderá ser aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Para ou continua? Para, né? Que a gente já viu que está correto. Vamos seguindo. Letra D. Não poderá ser reconhecida a causa de aumento do tráfico intermunicipal previsto. Não poderá ser. Nem tem, né, pessoal? Ele põe o tráfico intermunicipal prevista, pois não houve. Olha que a banca, ela te induz, né? Ela induz ainda que não transpôs a fronteira, né? Então tá errado isso aí. Ok? Vamos avançando. Poderá ser reconhecida as causas de aumento do tráfego intermunicipal, ainda que não tenha sido ultrapassado. Está errado, a gente já viu, já falamos da súmula 587 e da 607. Então, o gabarito realmente é a letra B. Questão, a princípio, bem tranquila, mas tem que saber, tem que estudar. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, outra de 2018. Vamos lá. Em inovação legislativa, a Lei 11.343, em seu artigo 33, parágrafo 4º, trouxe a figura do tráfico privilegiado, em especial para mitigar a severa punição do tráfico de drogas para o chamado traficante de primeira viagem, né? Aquela pessoa que cometeu o ilícito na forma da primeira vez, vamos dizer assim. Sobre as previsões da Lei 11.343 sobre o tema e de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que... Vamos seguindo. Letra A. A condenação por tráfico, ainda que privilegiado e com pena inferior, não permite a substituição. Pessoal, já vimos, voltando aqui para mim, apesar de, se você se prender à literalidade, você vai errar uma questão dessa. Porque isso aqui é, na verdade, a vedação lá que vem no artigo 44. Apesar do artigo 44 da Lei de Drogas, né, criar uma vedação, você tem que entender que o artigo 44 do Código Penal, né, coincidentemente o mesmo artigo, ele dá essa possibilidade. E com base nisso, segundo o STJ, é possível sim ter a troca privativa de liberdade por restritiva de direito e também é possível aqui a liberdade provisória. Pessoal, cuidado com esse artigo 44, que tem gente que se prende à literalidade e vai escorregar numa questão aí de bobeira. Vamos então aqui na tela, então a letra A está errada. Letra B. O benefício do tráfico privilegiado poderá ser aplicada ainda que o agente seja também condenado pelo crime de associação para o tráfico. Ele está dizendo que o benefício do tráfico privilegiado poderia ser aplicado ainda que ele seja condenado. Não. A gente, voltando aqui para mim, o tráfico privilegiado, ele, na verdade, ele é do artigo 33, né? Ele é com base no artigo 33, então, que é um parágrafo 4º do artigo 33, não temos esse privilégio no artigo 35, lembrando que o crime do artigo 35 é o crime de associação para o tráfico e associarem duas ou mais pessoas, cuidado, porque aqui exige no mínimo 2 pessoas com o intuito de quê? De traficar drogas. Porque nós temos situações que também exigem uma quantidade mínima de agentes para a prática do crime. Quais são essas situações, professor? Você tem lá na Lei 12.850, que é a organização criminosa. Se você for lá no artigo 1º da Lei 12.850, você vai ver, né, que a organização criminosa ela é constituída para, né, quando for no mínimo 4 agentes para a prática de crimes, né, com o intuito de obter vantagens, né, seja econômico ou não, qualquer vantagens, né, tem que ter estrutura organizada, tem que ter hierarquia, tem que ter divisão de tarefas. Nós estamos diante aí de uma organização criminosa. Lembrando que o artigo 2º que traz o crime propriamente dito,
de organização criminosa. E já que eu estou falando de organização criminosa, vocês têm que tomar cuidado, que existem muitas regras que estão na Lei 12.850 que as bancas gostam de misturar, criar situações que não existem com base na Lei 11.343. Mas também tem muitas regras parecidas, como, por exemplo, o crime, por exemplo, de constituir, né? O crime constituir o CPF, né? Constituir, promover, né? CPF, financiar ou instituir, tá? O CPF com I no final. Ou instituir organização criminosa. Vocês vão ver que vai ter uma punição lá de 3 a 8 anos. Lembrando que, pessoal, cuidado, o intuito ali é cometer crimes para obter vantagens de qualquer natureza. Tráfico de drogas é para traficar drogas, tá? Muita atenção nisso aí. Existe um quadro comparativo que a gente monta e vocês têm que ficar atento a isso, tá? Lá no Instagram, vai lá no Instagram, @prof_herculano, vocês vão ver esse quadro, pode até printar lá, que eu fiz um comparativo com 4 leis. E você, em casa, tem que trabalhar uma cartolina, computador, o que for, esse comparativo de leis, né? Ou seja, quais leis que têm crime culposos, quais as leis que só têm pena de detenção, quais as majorantes das leis, quais as leis que têm diminuição de pena, quais as leis que têm agravante, atenuante, quais as leis que têm, vamos dizer assim, infiltração de agentes. Por exemplo, a lei de drogas tem infiltração de agentes? Tem. Está lá no artigo 53, a possibilidade de infiltração de agentes, mas lá não tem prazo. A lei de drogas não cita prazo. A organização criminosa, a lei 12.850, tem a possibilidade de infiltração de agentes? Tem, mas lá cita prazo de 6 meses, tá? Infiltração de agentes. Tem a ação controlada, que é o chamado flagrante deferido, flagrante postergado, né? Para você poder prender mais pessoas, chegar ao comandante da quadrilha, a chefia da quadrilha. Há a possibilidade na lei de drogas, professor? Sim, está lá no artigo 53. E também há a possibilidade na lei 12.850, professor? Há a possibilidade também. Então, esses comparativos, você em casa tem que fazer. Tá? Ou acompanhar as aulas do professor, os materiais do professor, que aí você já vai ter tudo mastigado lá, tá bom? Mas eu recomendo que mesmo assim você refaça, porque você fazendo, você vai conseguir gravar mais ainda. Refazendo, não olhando o que já está feito. Refazendo, pesquisando na lei, que aí você vai fixar o conteúdo. Pode ter certeza disso, tá? Pessoal, não esqueçam disso. Então, quando a gente está falando aqui, voltando aqui para a tela, né, sobre essa questão, que ele falou sobre a primariedade, não é isso? Então, vamos lá, já falei, a condenação por tráfico ainda que privilegiado, assim, da associação para o tráfico, né? Foi que a gente viu aqui, ó, o benefício na letra B, tá errado também, que isso se aplica somente à lei de drogas, foi por isso que eu cheguei a isso tudo aí que eu falei, né? A gente liga aí, isso mesmo, tá? CPF, não, sem o E, constituir, promover, financiar e instituir. São os verbos lá do artigo 2º da Lei 12.850, tá bom? Vamos lá. Na letra C, a quantidade de drogas poderá ser considerada no momento da aplicação da pena base, mas não a natureza do material. Pessoal, vai ser considerado, né, na pena base a quantidade, a natureza, o local, as condições sociais, isso tudo pode ser considerado, sim, na pena base, tá? Lembrando que você tem a pena base, depois você pode ter as agravantes na segunda fase da dosimetria da pena e também na terceira fase da dosimetria da pena, tanto aumento quanto a diminuição da pena. Então, vamos aqui na tela. Então, a letra C está errada. Letra D. O regime inicial de cumprimento de pena diante do tráfico privilegiado deverá ser necessariamente fechado. Está errado, tá, pessoal? Então, cuidado. Tá? Lembrando que a regra lá dos crimes hediondos, né? A gente não está falando do privilegiado não mais considerado hediondo, mas a regra dos crimes hediondos, cuidado que isso já foi considerado inconstitucional, então cada caso vai ser um caso, vai depender de cada caso, nesse caso até da questão da pena, tá? Então vamos então, só pode ser a letra E, o tráfico privilegiado poderá ser reconhecido mesmo diante da figura do tráfico majorado. Então ele diz que o tráfico privilegiado poderá ser reconhecido mesmo diante da figura do tráfico majorado. Sim, pode sim, tá, pessoal? Isso é possibilidade própria. O STJ já se posicionou, mesmo que, voltando aqui para mim, mesmo que a gente esteja de uma das majorantes, né, da lei do artigo 40, são várias, né? Tráfico interestadual, tráfico internacional,
vender drogas, né, onde tem uma coletividade de pessoas, o inciso 3º do artigo 40, que, segundo o STJ, não se trata de um rol taxativo, porque a ideia ali é o quê? O facilitador, a aglomeração, né, transporte público, presídio, festas, eventos, de uma forma geral, escolas, então ali nas proximidades, então ali aquele inciso 3º do artigo 40 não estamos diante de um rol taxativo, isso já é posicionamento do próprio STJ. Então ali também há a possibilidade, tá ok? Então você tem que tomar cuidado com aqueles aumentos, com aquelas majorantes do artigo 40, porque isso não cai, isso despenca em provas. Então aqui a letra E é o gabarito. Questãozinha também puxada. Vamos lá. Seguindo. Próxima questão. Leandro, outra questão aí de 2018. Vamos lá. Leandro, primário, né? A banca adora isso, né, pessoal? Então vocês vão vendo o que a FGV gosta. São vários concursos diferentes praticamente com o mesmo assunto. Leandro, primário e de bons antecedentes, foi preso em flagrante porque tinha em sua casa, para fins de venda, 100 gramas de maconha e 150 de cocaína na forma de crack, conforme laudo de exame de material entorpecente acostado ao procedimento. Ao receber o procedimento principal, já com decisão de conversão do flagrante em preventiva, o promotor de justiça deve denunciar Leandro por, né? Então aqui, ó, Leandro é primário, bons antecedentes, né? Ele foi pego em flagrante. Pessoal, voltando aqui para mim, já que falamos em flagrante, é necessário ter perícia para prender alguém em flagrante? Sim, né? Para você dar continuidade à persecução penal, então você tem que ter a perícia. Só que o laudo para prisão em flagrante não é necessário que seja o quê? O definitivo, mas sim o preliminar. Então, o laudo do perito preliminar já é o suficiente para prendê-lo em flagrante. Depois, professor, houve um erro material no laudo preliminar. Então, está nulo? Claro que não. Por dois motivos, né? Primeiro que já tem um posicionamento do STJ, o próprio laudo preliminar, né? Ele não tendo algum erro, ele pode ser retificado pelo laudo definitivo. Lembrando que o inquérito policial, a gente está numa fase o quê? Numa fase administrativa, né? Ou seja, numa fase pré-processual. Então, ele é o quê? Dispensável. Cuidado, não gera nulidade, tá? Irregularidades no laudo preliminar, não estamos diante de nulidade. Mas vamos ver então aqui qual é o crime que ele deverá ser denunciado nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos aí na letra A, o crime único de tráfico de drogas, podendo a natureza do material entorpecente e a quantidade de droga serem avaliados no momento de o juiz fixar a pena base em caso de condenação. Pessoal, acabamos de falar isso, tá? Tá certo, tá, pessoal? Então, aqui já é o gabarito, a letra A. Vamos seguindo aqui. O crime de tráfico único de drogas não podendo a natureza do material entorpecente ser considerado. Já está errado, que a gente viu que pode. Letra C. Ele diz que 2 crimes de tráfico de droga, não, apenas um, pessoal. Apenas um, tá? Nesse caso, é apenas um crime. Ok? Na letra D também 2 crimes está errado e na letra E também 2 crimes está errado. Então, gabarito a letra A, boa questão também, questão aí da FGV. Vamos avançando, vamos para a nossa próxima questão. São muitas questões aí para a gente fazer. Vamos lá. Seguindo aqui, ó, as questões vão se acostumando, tá? Voltando para mim. Se for realmente a banca FGV, vocês vão se acostumando. Vocês têm que treinar muitas questões da FGV. Por quê? Se for realmente, mas eu até sei por quê. Eu ainda acho que não vai ser. Eu acho que vai ser a banca CESP, provavelmente. Tenho intuição que vai ser a banca CESP, tá, pessoal? Mas, enfim, vamos trabalhar com essas duas prováveis. Professor, não nem o FGV e nem o CESP. Não tem problema. Se você se preparar para a FGV e para o CESP, pode vir qualquer banca que você vai destruir, tá? Não sei se isso vai ser bom ou se ruim, porque se for uma banca que trabalha muita literalidade, nós vamos ter uma média muito alta de corte. Isso não é muito legal. Mas, enfim, as questões da FGV, elas são cansativas, desde o português até o raciocínio lógico que for. Então, acostumem fazer questões da banca FGV, porque aí você, se for a banca, aí você vai ter
é toda a condição de chegar lá tranquilo, tá? Olha, os textos sempre longos, né? E assim é em todas as questões. Não é só não é uma particularidade da lei de droga, não. Você baixa aí a direito administrativo, constitucional, vocês vão perceber isso. Vamos seguindo então aqui. Questãozinha de 2017. Com dificuldade financeira para comprar um novo celular pretendido, Vanessa, sem qualquer envolvimento pretérito, a banca adora essa palavrinha, né? Ou seja, trazendo a primariedade lá da pessoa. Com aparato policial ou judicial, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato policial ou judicial, aceita a pedido de namorado de sua prima, que havia conhecido 2 dias antes, transportar 500 gramas de cocaína de Alagoas para Sergipe. Opa, olha aqui, ó. Estamos diante de um tráfico o quê? Interestadual. Qual é a súmula aqui? Súmula 587. Mas vamos ler aqui o restante. Apesar de aceitar a tarefa, Vanessa solicitou como recompensa 5 mil, já que estava muito nervosa por nunca ter adotado qualquer comportamento parecido. Após a transferência do valor acordado, Vanessa esconde o material entorpecente na mala de seu carro e inicia o transporte da substância. Ainda no estado de Alagoas, 30 minutos depois, Vanessa é abordada por policiais e presa em flagrante. Após a denúncia pela prática de crime de tráfico de drogas com aumento da pena lá do artigo 40, inciso 5º, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou interestadual, né? Durante a instrução, todos os fatos são confirmados. Folha de antecedentes criminais sem outras anotações, primeira vez no transporte de droga, transferência de valores, que o bem transportado era droga e que a pretensão era entregar o material em Sergipe. Pessoal, voltando aqui para mim, uma das coisas boas da FGV é isso aqui. Ela tenta mostrar, ela não tenta fazer muita pegadinha, ela mostra o que ela quer. Ela quer saber se você conhece o que é o tráfico interestadual. É mais ou menos isso. Então, ela reforça, fala no início e reforça sempre no final. Vocês vão perceber que isso é uma particularidade da banca FGV quando ela menciona situações hipotéticas, tá? Vamos então aqui na tela. Intimado da sentença condenatória, nos termos da denúncia, o advogado de Vanessa, de acordo com as previsões da lei 11.343 e a jurisprudência do STJ, deverá pleitear. Pessoal, vamos lá. Então, nesse caso aqui, é de lá o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e reconhecimento da tentativa, né, pessoal? Não tem tentativa, né? Então já está errado. Ela estava no tráfico. Seguindo. Letra B. O afastamento da causa de aumento e o reconhecimento da diminuição. Pessoal, reconhecimento da diminuição, sim, pela primariedade, mas tem lá a questão, né? Porque ela está no tráfico interestadual, tá bom? Então está errado também. Letra C. O afastamento da causa de aumento de pena, está errado, a gente está diante de um tráfico interestadual. E na letra D, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado apenas. Então está correto aí a letra D, tá? Então, nesse caso aí, ela está diante de um tráfico privilegiado, porque ele já deixou bem claro aqui, ó, sem qualquer envolvimento pretérito, né? Então, vamos seguindo. Gabarito letra D. Vamos aqui, ó. No crime de associação para o tráfico, o artigo 35 da Lei 11.343, para fazer jus ao livramento condicional, o condenado deve cumprir. Pessoal, aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque existem 2 situações específicas, né? Ou seja, ele está falando sobre o livramento condicional. E o livramento condicional, pessoal, se você for lá, no caso, lá no artigo 35, voltando aqui para mim, se você for lá no artigo 44, ele vai ver, porque aqui a gente não está falando de progressão, cuidado, a gente só está falando do livramento condicional. Então, aqui nesse caso, vai ser 2/3, né? Vão ser 2/3, né? Vão ser 2/3 para não reincidente, caso não seja reincidente. Vamos então aqui na tela, que eu vou destacar, né? Cuidado, isso aqui não é progressão de regime, tá? Ele está falando do livramento condicional. Então, você vai lá no artigo 44 da Lei de Drogas, e o artigo 44 ele vai deixar bem claro que os crimes do artigo 33, parágrafo 1º, e o 34 a 37, né, são inafiançáveis. Aí você vai ver tudo aquilo lá. Aí no no parágrafo único, você vai ver destacado lá o seguinte, que no caso, né, no cumprimento, no caso desses crimes, no caso do artigo 44,
vai deixar bem claro que vai dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de quê? De 2/3 da pena. Ok? 2/3 da pena. Então, o gabarito aqui é a letra D. Então, vê, ó, banca cobrando o artigo 44 e olha que não é comum, tá, pessoal? Não é comum. Voltando aqui para mim, não é comum a banca cobrar isso aqui. Mas a banca poderia ter complicado, né? Poderia ter colocado 3/5, 2/5 e 1/6. Para o aluno, na hora assim, de repente, né, iria se confundir. Caramba, progressão de regime, livramento condicional. Então, nesse caso aí, mas a banca facilitou o artigo 44. É só colocar aí do lado o gabarito letra D de delta. Vamos então avançando aqui, vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Seguindo. O oferecimento da substância entorpecente cannabis sativa, que é a maconha, né? Popularmente conhecido lá como maconha, a outrem sem objetivo de lucro e para consumo conjunto constitui o seguinte crime, né? Então, para consumo ali conjunto, aí você tem lá posse de drogas sem autorização em desacordo com determinação ou regulamentar para consumo pessoal, já está errado, que a gente viu que não, que nesse caso vai entrar o 33, parágrafo 3º. Letra B, de bravo. Conduta equiparada ao tráfico de drogas, punido com pena de detenção de 6 meses a 1 ano, pagamento dias multas sem prejuízo das penas de advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa educativo, né? Nesse caso aqui é possível, né, a gente aplicar essa situação sim, tá? A letra B, por enquanto, é uma boa opção. Vamos ver aqui a letra C. Cultivo de plantas destinada à preparação de pequena quantidade. Já mencionou o artigo aqui 28, está errado. Tráfico de drogas, artigo 33, punido com pena de reclusão, já está errado, que nós temos tráfico de drogas aqui. Posse de drogas, artigo 28 é errado. Então, gabarito realmente é 28, tá? Então, não esqueçam disso. Artigo 33, parágrafo 3º é um crime de menor potencial ofensivo. Então, se é um crime de menor potencial ofensivo, bem como lá o do médico, né? Ou seja, o do profissional da área de saúde, não vou falar do médico especificamente, o artigo 38. O artigo 38 é aquele que prescreve e ministra, mas o quê? De forma o quê? Culposa. Por que eu tenho que falar isso para vocês? Porque o 33, ele tem lá esses dois verbos, prescrever e ministrar. Só que o prescrever e ministrar do 33 vai entrar no tráfico, porque é de forma dolosa. E de forma culposa, vai ter pena? Vai ter pena. Você vai ter uma pena lá, salvo engano, de reclusão, se eu não me engano, de 6 meses, acho que é de 6 meses a 2 anos. É um crime de menor potencial ofensivo, tá? É o artigo 38. Tá? Ou seja, é um crime de menor potencial ofensivo, que é o do profissional da área de saúde, aquele que pode prescrever e ministrar, né? E o 39 é o crime daquele que conduz embarcação ou aeronave sobre o efeito de substância psicoativa, sobre efeitos de drogas. Cuidado, não aplicamos o 39 para veículos automotores. Veículos automotores, nós vamos aplicar o artigo 306 do Código de Trânsito, que é o que dirige embriagado, ou sobre efeito de substância psicoativa. Aí entra lá na Lei 9.503, tá? Que é o Código de Trânsito, nos crimes de trânsito. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, falei do 36 já, deixa eu ver se faltou algum artigo. Ah, sim, o artigo 36 falamos, que é o do financiador. Estou lembrando aqui para ver dos crimes. Falei da associação para o tráfico, falei do 34, que é o maquinário. Ah, sim, o 37. O 37 é o crime do informante, é o fogueteiro. Aquele que vai trabalhar lá no tráfico, né? Trabalhar até piada, né? Trabalhar. Mas vai atuar no tráfico de droga, mas como informante. Ou seja, ele não vai traficar e ele nem pode participar de associação. Porque se ele participa de associação criminosa, tá? Se ele participa de associação criminosa e esporadicamente ele faz o papel de fogueteiro, então, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ele só vai responder pela associação, e não há concurso com o 35 e o 37. Lembrando que o crime de associação não há necessidade que tenha o quê? A materialidade do delito.
É preciso ter apreensão da droga? Não é preciso, o crime de associação. E nos demais, professor, é preciso? Sim, porque tem que ter o quê? O laudo preliminar. Mas o de associação, segundo o STJ, Associação para o Tráfico, não há necessidade da materialidade, ou seja, de apreensão da droga para fazer o laudo de constatação, né? Que é o laudo preliminar, tá bom? Não há essa necessidade. Mas onde tem tráfico, onde tem tráfico de drogas, né? O produto em si, tem que ter o laudo? Tem que ter. Senão, não há possibilidade de prosseguir na persecução, ou seja, não há possibilidade de seguir, né, na persecução penal. Tá ok, pessoal? Isso daí também é posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Vamos então aqui, gabarito ficou a letra B, vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Seguindo. Próxima questão é uma questão que caiu lá para o Senado, mas em 2008, né? A gente vai ver, acho que se eu não me engano, eu trouxe uma questão aí da Polícia do Senado. Vamos ver como que a banca elaborou a questão, de 2012. Relativamente à lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre a Droga, analisa as afirmativas a seguir. Então, aqui a gente vai analisar item por item, como se a gente estivesse julgando 4 questões da banca CESP. Vamos lá. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, só poderá ser submetido às seguintes penas: advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, realmente, tá, pessoal? Nesse caso, nós vamos aplicar a regra do artigo 28, tá ok? A gente vai aplicar a regra do artigo 28, tá correto. Seguindo, olha o item 2. As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas conforme o disposto do artigo 243 da Constituição, de acordo com a legislação em vigor. Pessoal, aqui está correto, tá? Isso vem aonde, professor? Lá no artigo 32, parágrafo 4º. Lembrando que, pessoal, voltando aqui para mim, existe possibilidade de destruir a droga em várias situações, né? Ou seja, plantações, você, futuro delegado, vai lá, prendeu, foi diante de uma plantação, prendeu pessoas e estava lá uma mega plantação de maconha. Então, pessoal, há a possibilidade de você retirar uma parte para a perícia, fazer lá o laudo preliminar, e, nesse caso, depois seguido, há a possibilidade de imediatamente, independentemente de autorização judicial, tá? Isso independe de autorização judicial, de você fazer o quê? A destruição de toda aquela plantação, das plantações lá de vários pés de maconha. Ou seja, por incineração. Há essa possibilidade? Sim. O próprio 32, né, ele vai te dar essa possibilidade. Anotem aí. Quais são os artigos que vocês têm que ficar atentos quando fala de destruição de drogas? Você tem lá o 32, o artigo 50, parágrafo 4º, tá? E o artigo 50A, que também mencionam aí, esses artigos, a possibilidade, quando for drogas, né, sem ser plantações, quando for prisão em flagrante, tá? Ou quando não for prisão em flagrante. Então, tem o procedimento correto para destruição de drogas. Esses artigos também vêm caindo bastante. Tá ok, pessoal? Então, vamos aqui, o item está correto. Vamos para o item 3. O juiz, na fixação das penas dos crimes previstos na Lei 11.343, considera essa questão aqui, ó, voltando aqui para mim, pessoal. A questão, o item 1, eu sabia que ia gerar uma polêmicazinha. A banca considerou correta, tá? Porque realmente, caso ele não venha acatar, no caso, essas medidas, né, essas penas, ele pode estar sujeito a uma admoestação verbal e também a multa, tá? Isso aí é fato, a gente explicou lá no início, mas eu, na verdade, destacar aqui para vocês que a banca considerou esse item correto, tá bom? Então, mas foi bom aí o colega ter destacado que eu ia falar isso já no finalzinho aqui. Vamos lá, seguindo. O juiz na fixação das penas, item 3 aí, o juiz na fixação das penas nos crimes previstos na Lei 11.343 considerará com preponderância
sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, que trata lá das penas, né? A natureza, a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social. Falei bastante sobre isso, né? Falei, estava até lá no artigo 42 da Lei 11.343, tá ok? Seguindo, no item 4, é crime a associação de duas ou mais pessoas para fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º e o 34 aí. Então, o que acontece? Voltando aqui para mim, realmente, a associação para o tráfico é para justamente esses dois crimes, associarem duas ou mais pessoas para a prática do crime do 33 caput e parágrafo 1º e do artigo 34, somente para esse crime. Então, a associação é somente para esses crimes. E detalhe, tá, pessoal? O aumento da pena, lá as majorantes, que estão lá no artigo 40, de 1/6 a 2/3, nós só vamos aplicar do 33 ao 37. Nós não vamos aplicar ao 38 e ao 39, que é o aquele crime culposo lá do profissional da área de saúde e para quem conduz embarcação ou aeronave sob efeito de drogas, tá? Então, cuidado, só vamos aplicar do 33 ao 37, até o crime do informante, a majorante do artigo 40. E da associação, tem que tomar cuidado também, que é somente para associarem duas ou mais pessoas para a prática de crimes do artigo 33, caput, parágrafo 1º e do 34. Então, vamos aqui na tela. Então, nesse caso, está correto o item. Então, todas as respostas estão corretas, né? Vamos lá. Pessoal, aí na hora da prova, né? Isso que eu queria mostrar para vocês. Aí na hora da prova, voltando aqui para mim, que o colega falou ali, professor, e o inciso 1º não está incompleto, né? Realmente há a possibilidade ainda de aplicar a admoestação verbal e também a questão da multa. Isso aí não está na lei, está na literal. Mas vamos para as opções. Olha aqui, ó. Se você se deparar com isso, você não vai brigar com a prova, correto? Você não vai brigar com a prova. Então, você tem lá, ó, item 1 e 2, a gente já viu que não, né? Porque ainda tem o 3 e o 4. Então, ó, 3 e 4, 2 e 3, 1, 2 e 3, e no caso, não. Então, a melhor resposta, você não tem sombra de dúvida, você tem que marcar a letra E, tá? Porque se você desconsiderar o item 1, você não teria opção, tá bom? Então, fiquem atentos também, voltando para mim. Passar em concurso não é saber muito, não. Tem muitos colegas que sabem muito e às vezes não passam. Eu tenho um amigo que está 6 anos estudando, ele já passou até em 2 concursos aí, mas o que ele quer, 2 que ele quer, ele não consegue passar. Ele sabe muito, mas eu percebo, conversando com ele, que ele tem uma certa dificuldade na hora da prova. Por quê? Porque começa a criar chifre onde não tem, pessoal. Entendeu? Então, o cara vai lá na prova, vai errar uma questão de bobeira. Então, cuidado. Se tiver uma questão desse tipo, ou qualquer outra questão, isso só seria ruim mesmo, né? Mas se fosse a banca CESP, você também tem que tomar cuidado, que muitas questões da banca CESP incompletas não necessariamente estão erradas. Então, você também... Por isso que eu falo, saiu a banca, você tem que treinar todas as bancas, até porque são exercícios de fixação. Mas saiu a banca, pratique muito a banca, para você conhecer a banca. Você conhecer as pegadinhas, você entender como que a banca trabalha. O próprio CESP é incoerente. Às vezes, uma questão de 2010 ele fala uma coisa e uma questão de 2013 ele fala outra. Então, você sempre pegando, né, o colega botou ali jurisprudência, você sempre pegando o posicionamento mais atualizado da banca. Até para depois, num possível recurso, você falar, né, entrar, ó, em 2013 você considerou isso, né, e levando isso judicialmente, de repente até ganha. Enfim, aprendem com a banca. Teoria, sim, mas treine bastante. Então, vamos aqui na próxima questão, pessoal. Vamos avançando. Vamos lá. Próxima questão, uma questãozinha também antiga, de 2008, que serve para a gente treinar aqui. Vamos lá. A respeito da Lei 11.343, assinale a alternativa incorreta. Agora ele quer a incorreta. É outra coisa, ó, pessoal. Voltando, eu estou aqui não só para passar o conteúdo, para dar alguns bizus. Esse incorreto aqui, normalmente, algumas bancas destacam em letras garrafais, e a FGV não fez isso. Então, você vai perder, cuidado, tá? Leitura dinâmica, leitura rápida, escorrega numa questão de bobeira. Então, ó, assinale a afirmativa incorreta. Vamos lá. Letra A. Prevê a redução de pena de 1/6 a 1/3
para os crimes definidos no caput e no parágrafo 1º do artigo 33, quando o agente for primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades nem integre a organização. Então, ele diz que prevê a redução da pena de 1/6 na verdade, é 1/3 que ele botou aqui, né? Eu já até falei o correto. Na verdade, é 2/3, tá? De 1/6 a 2/3. Então, já está errado. Já é a resposta, né? Realmente tem lá o crime na forma primária, que é de 1/6 a 2/3. Então, cuidado. Tanto o aumento quanto a diminuição é de 1/6 a 2/3. Então, as demais estão corretas. Vamos ver. Tipifica em separado, no artigo 37, a conduta de quem colabora como informante com um grupo criminoso destinado ao tráfico de drogas, sim. Prevê um aumento da pena de 1/6 a 2/3 para o crime de tráfico, quando a gente financia a prática do crime, sim. Né? Se ele trafica e financia, tem lá no artigo 40. Criminaliza a conduta de quem conduz a aeronave após o consumo de droga, expondo aí a dano potencial à incolumidade alheia, no artigo 39. Né? Então, nesse caso, a gente acabou de falar do artigo 39. Está correto aqui. E permite que o condenado por tráfico de drogas obtenha livramento condicional após o cumprimento de 2/3, falamos aqui também, né? E se não for reincidente específico, perfeitamente. Então, gabarito, letra A. Falamos de tudo aqui, tá? Concurso aí para juiz estadual, ó, voltando para mim. Então, vocês vão perceber que as questões, elas são um pouco mais puxadas, tá?